Eu sou psicóloga comportamental e eu atendo online, atualmente, adolescentes e adultos. Eu sou pós-graduada em psicologia comportamental e, no momento, eu realizo também uma pós-graduação em análise do comportamento aplicada. E eu sou cofundadora de um coletivo de psicólogos, é um projeto que se chama Ânfora Coletivo, que é um projeto que busca acessibilizar a psicoterapia para estudantes universitários. E é isso. Hoje a gente vai falar sobre a clínica com universitários. Pode passar, por favor, o slide. E esse tema é um tema que, antes da gente adentrar o tema universitários em crise, né, a gente precisa olhar para o que a sociedade construiu como ideal de vida universitária. Ou seja, a gente precisa compreender o contexto histórico e social, né, que molda aquele sujeito universitário. E esse sujeito universitário é justamente quem desde muito cedo vai ser atravessado por esses discursos que vocês estão vendo no slide. Como você precisa passar no vestibular, você precisa escolher um curso que dá futuro, o Enem vai definir a sua vida. Essa escolha é uma escolha que você vai escolher a sua realidade para o resto da sua vida. Pode passar, por favor. E a gente sabe que, em sociedade, entrar na universidade é um rito de passagem para a vida adulta, mesmo que esse sujeito, esse adolescente, não esteja preparado para isso emocionalmente ou fisicamente. E quando eu falo preparado, eu quero falar de teorias que a gente aprende lá em psicologia do desenvolvimento mesmo. Quando, por exemplo, a gente vê o David Beckham trazendo a construção de identidade que aquele adolescente vai ter, ou, por exemplo, o luto pelo corpo adolescente, né, as mudanças. O mundo se abrindo à frente daquele adolescente, e esse adolescente ele vai sair de uma lógica escolar que já está estruturada para estruturar uma própria, né? Então, aqui a autonomia dele vai ser colocada em prova, porque ele vai fazer seus próprios horários, montar a sua própria grade, não tem mais o molde, né, assim, de escola tradicional que a gente costuma ter, para quem estudou em escola tradicional, né? Então, ele começa a enfrentar frustrações reais e muitas vezes sozinho. Então, tudo é novo ali. Então, essa crise ela pode se iniciar nessa construção de vida adulta, e é quando a gente percebe o ensino médio como uma virada de chave, né? Que ali você percebe que não foi só um espaço de aprendizado, mas também um espaço onde você conviveu com comparação, com competição. Pode passar o slide, Lohane, por favor. E isso mostra que quando a gente fala de universitário em crise, a gente está falando de adolescentes que sofreram nessas pressões na escola e na sociedade, e que estavam inseridos nessa lógica que exigia um desempenho constante. Então, na clínica, esse pessoal ele vai chegar no consultório atravessado por essas questões, sem saber nomear, inclusive. Eles vão chegar atravessados por esses momentos de construção de identidade, e enfrentando expectativas que vão desde a família até a escola, que moldou eles, né? Uma pessoa perguntou se o áudio tá normal. Tá normal? Ok. É, enfim, esse adolescente ele vai estar, ele chega enfrentando expectativas que vai desde a família até a escola, que moldou ele, de amigos, inclusive, né, de cobranças pessoais. Pode passar. Eu separei um slide só para falar da comparação, porque a comparação é esse fenômeno muito presente em pequenos detalhes, né? E esses adolescentes, eles vão muitas vezes entrar em cursinhos que prometem resultados milagrosos, e eles vão prometer esses resultados milagrosos mostrando resultados que eles já tiveram. E aí eu queria puxar um gancho, porque para essas postagens em específico, porque eu não considero essas postagens ruins, elas não são negativas, até porque o adolescente que está sendo parabenizado ali no post, ele tem o mérito, só que eu quero chamar atenção para o que o adolescente, né? Imaginem o seu adolescente na clínica, o que ele está se deparando naquele momento. Ele vai ter acesso a duas coisas. Ele vai ter acesso que tem um adolescente da idade dele passando e que aquele adolescente estudou naquele cursinho, né? E então isso quer dizer que ele não vai ter o recorte.
A gente vai ter só o recorte do sucesso mesmo, a gente vai ter o recorte das notas altas, das aprovações, das rotinas perfeitas, do estudo, e às vezes ter acesso a essas rotinas perfeitas, né? Eu fiz ali uma montagenzinha da nossa adolescente perguntando por que a Beltrana consegue e ela não. Nosso adolescente vai ter acesso a essa rotina onde todo mundo consegue estudar, aparentemente, né? Todo mundo consegue estudar, todo mundo consegue ir na academia, todo mundo consegue namorar, todo mundo consegue seguir uma dieta, enfim. E a gente vai se deparar com frases motivacionais e algumas vezes pessoas, esses adolescentes, tentando ensinar outros adolescentes a como seguir essa rotina. E aí eu vou explicar agora por que isso constrói uma noção de falsa igualdade. Pode passar. E aí, como eu tinha falado na questão das postagens, né, são postagens que elas estão parabenizando adolescentes que estudaram, de fato, isso é mérito deles, só que não tem como a gente negar que essas postagens vão atravessar, de certa forma, outros adolescentes que não têm o mesmo acesso. Então, antes de tudo, a gente vai ressaltar que a Beltrana, né, não é a vilã, porque ela também vai vivenciar esse início da faculdade, todas essas questões que a gente citou. Ela tem mérito e a gente está só analisando as duas realidades e como elas são diferentes e como a diferença nessas realidades vai impactar diretamente esse cotidiano. Então, eu coloquei no slide diferenças que podem existir, como, por exemplo, a Beltrana tem motorista, enquanto a nossa adolescente precisa de perder 2 horas do seu dia com transporte público. A Beltrana, ela não precisa de ajudar em casa, porque os pais têm condições, inclusive de pagar professores particulares muito bons, enquanto a nossa adolescente estuda numa escola com a estrutura prejudicada e precisa trabalhar para ajudar em casa. Enfim, dentre várias coisas, inclusive geográficas, né, que podem acontecer para essa realidade ser muito diferente. Então, para a gente entrar de fato na vida universitária, né, que eu sei que é o que grande parte aqui está experienciando, eu quero que vocês se imaginem na universidade e se lembrem de todas as vezes em que vocês se compararam com um colega do seu lado, porque ele conseguiu fazer um estágio mais cedo, ou porque ele conseguiu um estágio, porque ele tirou uma nota mais alta, porque ele está conseguindo fazer todas as monitorias, ele chega na sala aparentemente muito preparado, e eu quero que vocês pensem em como, nesse momento, vocês tinham acesso só ao fato que estava na frente de vocês, que o seu colega tirou uma nota mais alta, por exemplo, e que você não se atentou a o que facilita aquela pessoa ter isso e você não. Olhar para o seu contexto, sabe, de forma empática, inclusive. Pode passar o slide. E aí a gente, depois dessa reflexão, desse contexto, né, que eu quis trazer, a gente vai chegar agora de vez na chegada na universidade, para que a gente consiga, né, chegar no tema central da palestra. Então, esse sujeito que está chegando na universidade agora, ele está sendo atravessado pela ruptura da rotina com a escola, que ele já conhecia. Ele está fechando um ciclo longo da vida, né? Porque nós ficamos uma década e meia estudando e tendo uma rotina todo dia, e isso acaba um dia. Ele está tendo contato com um ambiente novo, que apresenta novas regras, né, e onde ele vai fazer novos vínculos, e daqui pode surgir essas inseguranças, esses medos de errar, uma sensação de não pertencer, porque ele chega justamente se atentando só ao que está na frente dele, não o contexto. Por exemplo, quando você chega na faculdade e aí não você não se sente capaz porque você se depara com um monte de veterano, só que você não se atenta ao contexto de que aquele veterano esteve no seu lugar uma vez. Pode passar. Então, a clínica com universitários, ela vai ser atravessada por demandas que vão muito além dessas dificuldades acadêmicas, porque todas essas questões que a gente percorreu, elas vão se expressar muitas vezes em quadros de ansiedade, em crises do pânico, em sintomas depressivos, ou até mesmo perfeccionismo, né, ou procrastinação acompanhada de culpa e dificuldade de adaptação na vida universitária. E nesse cenário, muitos universitários eles vão carregar consigo que eles precisam dar conta de tudo isso sozinho. Isso vai dificultar a busca por ajuda, vai reforçar ali um isolamento emocional. E por esse motivo a gente tem que tratar o espaço clínico como um lugar de elaboração de mudanças, né? Elaboração dessas perdas que está recente na vida, né, desse universitário, de conflitos que vão acompanhar com essa fase adulta. Pode passar.
E como que eles chegam na clínica, né? Muito desses estudantes, eles chegam relatando um cansaço, uma sensação de dívida, uma dificuldade de desligar a mente, um sono desregulado, e isso vai atrapalhar justamente a vida acadêmica dele. E aí a gente vai vivendo num loop, né? Porque se a vida acadêmica é uma coisa muito, muito forte para aquele paciente e ele não está conseguindo sair bem, a gente vai investigar e ele não está conseguindo sair bem porque por crise de ansiedade, por sono desregulado, ele não consegue descansar, por esse sentimento de culpa que vai travar. Só que quanto mais esses sentimentos aparecem, mais ele vai ficar com a vida acadêmica bagunçada. E aí a gente vai viver nesse looping eterno, né? E aí vocês vão ver que, justamente, por se resumir a isso, grande parte vai chegar no consultório para tentar consertar essa vida acadêmica, né? Tentando uma vida acadêmica que vai render mais para eles. E aí a gente começa a atender esse pessoal com essa demanda de quero estudar, mas não consigo. E durante esse processo, a gente vai mostrando que mais do que um atendimento focado é, numa, num rendimento acadêmico, né, a psicoterapia ela vai ser aquele espaço de construção de autonomia emocional, né, e de reconhecimento dos próprios limites, de ressignificação do que é o fracasso, de fortalecimento da identidade. E aqui um dos principais desafios do psicólogo é justamente enfrentar essa lógica que exige uma produtividade constante, que não permite o erro, que não permite um descanso e que não permite a dúvida, muitas vezes, né? Pode passar. E aí eu trouxe um slide em relação ao burnout, porque o burnout ele é tradicionalmente explicado, né, e associado ao contexto do trabalho, mas ele tem aparecido na vida universitária como resultado dessa rotina, né, que carrega essa sobrecarga, que carrega essa pressão por desempenho, essa ausência de pausas reais. E o sofrimento, ele não está só no excesso de tarefas, mas ele também está numa lógica que transforma o universitário como alguém que precisa performar o tempo inteiro. Como se o valor dele tivesse ligado, o seu valor pessoal tivesse inteiramente ligado ao seu desempenho, né? Então, a gente está falando desse modelo social que normaliza esse esgotamento como sinônimo do sucesso. E isso vai desumanizar nossos universitários. Pode passar. E aí, para falar de possíveis estratégias que a gente pode ter na clínica, eu formulei um caso só para a gente refletir mesmo. É, E antes da gente ler ele, eu queria lembrar que, sendo esse espaço de cuidado, a clínica ela precisa ser um espaço de escuta e reorganização também, né? Onde a gente vai guiar esse paciente até que ele consiga nomear esse sofrimento. E quando a gente ajuda ele a nomear esse sofrimento, a gente ajuda ele a entender que esse sofrimento não surge só porque ele está falhando na faculdade, mas está enraizado num sistema que valoriza mais o desempenho e a produtividade do que o descanso e o cuidado, do que o lado humano dele, né? E aí eu trouxe aqui, eu vou ler para vocês. O fulano, né? Ele tem 21 anos, ele é estudante do curso de engenharia numa universidade pública. Ele relata estar completamente voltado para a rotina de estudos. Ele diz que a maior parte do dia, ele passa a maior parte do dia entre aulas, lista de exercícios e revisões, e que ele sente intensa culpa sempre que ele tenta descansar ou fazer algo que não seja diretamente relacionado ao seu curso. Pode passar, tem outra parte. Então, ele relata uma dificuldade em criar vínculos sociais na universidade, né? Ele afirma que ele não tem tempo para isso e ele se sente deslocado num ambiente de convivência, em ambientes de convivência, né? Quando ele não está estudando, ele relata sentir uma sensação de vazio e inquietação, como se ele estivesse desperdiçando tempo. Antigamente ele gostava de ler romance, livro de fantasia, mas hoje ele não consegue iniciar nenhuma leitura que não seja técnica ou acadêmica. E ele também relata que quase não sai de casa, evita encontros com amigos e deixou atividades de lazer que antes lhe davam prazer. Ele apresenta queixas de cansaço constante, de dificuldade para dormir e pensamentos recorrentes, né, de que precisa produzir mais para ele se sentir válido. E quando ele fala de si, ele se descreve como estudante. Então, a gente, com uma dificuldade, né, de reconhecer outras partes da sua própria identidade, ele demonstra medo de falhar e de decepcionar a família, associando seu valor ao desempenho acadêmico. Aí, agora, eu queria que vocês pensassem um pouco nesse caso e no que vocês conseguiram identificar. Eu vou dar um tempinho para vocês conseguirem elaborar, e aí a gente pode conversar sobre isso no final da apresentação, para que eu possa ver também o que vocês pensaram.
Eu organizei baseado nas minhas experiências em atendimentos com esse público e o que, que eu usei que funcionou, né? Pode passar o slide, por favor, Lohane. Então, os pontos que eu queria que vocês prestassem atenção são esses que eu coloquei. Relata estar completamente voltado para a rotina de estudos. Passa a maior parte do tempo do dia em aulas, listas de exercício e revisões. Quando ele não está estudando, ele relata uma sensação de vazio, inquietação, como se ele estivesse desperdiçando o tempo. Antigamente, ele gostava de ler romances e livros de fantasia, mas hoje ele não consegue iniciar nenhuma leitura que não seja técnica ou acadêmica. E ao falar de si, ele se descreve como, principalmente, como estudante, né? Então aqui a gente consegue perceber pela escuta que esse universitário ele tem perdido o contato consigo mesmo. E o que que isso significa? Significa que agora a gente não tem mais o fulano e sim o fulano universitário, porque ele se reduz àquela função e isso traz essa dificuldade, né, de sustentar seus desejos, sustentar vínculos, sustentar os interesses dele que estão fora desse contexto da vida acadêmica, e esses interesses são justamente o que forma a sua personalidade. É, é o que afirma ele como pessoa e é o que ele construiu como identidade quando ele era adolescente, né? Pode passar. Um exercício que eu gosto muito de trazer na clínica, principalmente com pacientes que gostam de escrever, que se regulam dessa forma, e esse exercício ele não necessariamente precisa ser usado só para uma pessoa na faculdade, mas para um adolescente na escola ou para alguém assim no trabalho mesmo, sabe? É, é pensar em quem que ele é fora desse ambiente. Porque muitas vezes, por conta da rotina e por ter deixado de lado esses interesses, ele vai esquecer de quem ele é. Então, eu sempre proponho a lista de quem é o fulano além da faculdade, né? Ou além do tópico que ele está falando ali. Buscando que ele se reconecte consigo mesmo, para além desse papel de estudante. E dessa forma, a gente consegue trazer ele de volta para si mesmo e ajudar ele a reconhecer limites, desejos e afetos e as suas necessidades que foram silenciadas durante esse processo, né, de adentrar essa lógica de produtividade. Ele precisa entender que mais que um estudante, ele é alguém que sente, que se relaciona e que se frustra. E que, diante disso, vai falhar, vai ter dúvida mesmo, vai precisar de descanso, e ele precisa entender que ele é muito mais do que só aquele robozinho que a sociedade moldou. Pode passar, Lohane. E aí, enfim, esse processo ele vai envolver, então, resgatar essas partes que foram abandonadas, como hobbies, relações sociais, interesses pessoais, projetos, que não estejam inteiramente ligados ao curso, né? E quando ele se reconhece como alguém além da universidade, ele vai conseguir construir essa identidade mais ampla, reconstruir, né? E menos dependente desse rendimento acadêmico. Pode passar. Agora, voltando lá, quando eu disse que um dos maiores desafios de nós psicólogos aqui na clínica é de justamente quebrar esses estigmas, né? Desconstruir essas questões sociais que foram sendo incorporadas desde muito cedo, porque a ideia é que é preciso ser produtivo o tempo todo, que descansar é fraqueza, que errar é fracassar, e que o valor pessoal está inteiramente ligado a esse desempenho, né? Todas as questões costumam estar muito enraizadas na história daquele paciente. Então, romper com isso não é um processo rápido. Vai exigir constância, vai exigir repetição, e é um trabalho clínico que é sustentado a longo prazo. Então, mesmo sendo difícil, é necessário que a gente insista na construção de novos significados, né? Para que a gente consiga possibilitar esse paciente a desenvolver uma relação mais saudável consigo mesmo e com as suas escolhas. E para que esse processo seja possível, é fundamental que o profissional ele esteja em constante formação e atualização, porque a clínica com universitários vai exigir essa sensibilidade para compreender essas transformações sociais, educacionais e profissionais que vão atravessar essa geração, né? Então, formações continuadas
para nós psicólogos, ela permite ampliar esse olhar, evitar essas reduções desse sofrimento e sustentar intervenções mais éticas e contextualizadas, né? E aqui eu falo, inclusive, sobre como é importante a gente estar em contato com movimentos estudantis, né? Se você está atendendo um estudante universitário e etc., é extremamente importante que você esteja ali dentro, sabe? Procurando, porque mudanças de leis, por exemplo, é uma questão que vai atravessar estudantes universitários. Um exemplo é esse estudante universitário, ele estuda numa federal e ele precisa de uma bolsa de algum grupo que ele está participando, e aí o governo vai lá e corta essa bolsa. Aquilo ali vai impactar diretamente. É importante que a gente esteja atento a essas mudanças que estão acontecendo dentro da universidade, sabe? É a questão da atualização mesmo. Pode passar. E aí, esse próximo slide vai falar muito sobre isso, porque é sobre entrar no mundo daquele paciente, né? É sobre conhecer a realidade do curso que ele frequenta, as exigências acadêmicas, o nível de competitividade, o mercado de trabalho, as expectativas sociais ligadas, né, àquela profissão. Tudo isso faz parte do nosso trabalho, porque se a gente não consegue atender um estudante de engenharia no mesmo contexto e com os mesmos recursos que a gente atende um estudante de medicina, por exemplo. Ou atender um estudante de psicologia, até inclusive eu trouxe essa aproximação para a gente, sabe? É, a gente não consegue reduzir aquilo ali só, é um universitário. Não, existem coisas no curso desse universitário que vão estar diretamente ligadas a esse sofrimento. Então, enfim, essas variáveis, né, elas vão impactar diretamente a forma como esse sofrimento aparece no consultório e como que o paciente organiza suas angústias, medos e comportamentos. E então é sobre pesquisar sobre os hobbies que ele cita, procurar recursos que ligam o que ele gosta com o assunto que ele está querendo tratar, porque isso vai ajudar ele a entender que ele não precisa se deixar de lado, mesmo que seja um processo sério. Que é o que acontece com a universidade, né? Ele entende essa vida adulta como um processo sério, e aí você precisa deixar os seus jogos de lado, as suas séries de lado, a música que você escuta de lado. Você precisa se deixar de lado para poder se adequar àquele ambiente que agora é uma coisa muito mais. É o que você tem que tomar total responsabilidade. E aí, quando a gente busca diminuir, né, esses comportamentos inadequados, ou enfim, promover uma qualidade de vida, a gente não está trabalhando só sintomas individuais, a gente está dialogando com aquele contexto que vai pressionar, adoecer e moldar. Então, escutar esse paciente a partir da realidade concreta é reconhecer que o seu sofrimento não nasce no vazio, né? Mas uma relação constante entre sujeito e sociedade. E, enfim, o trabalho clínico, então, ele vai se sustentar em dois movimentos fundamentais, que é a constância no cuidado e o compromisso com a atualização profissional, para que a gente consiga oferecer esse espaço que vai realmente favorecer essa transformação, né, de autonomia e uma vida mais digna de ser vivida além dessas exigências acadêmicas. Pode passar. E aí, é uma reflexão, né, que eu queria que você, estudante de psicologia, e agora, né, que eu vi que tem mais pessoas de outros cursos, eu queria que vocês refletissem também na lógica de vocês. Para a gente entender como que é importante, sabe, você entrar no mundo desse paciente. Eu quero que você se imagine estudante de psicologia, né, ou enfim, do seu curso, como paciente tendo a confirmação de que alguém compreende essa pressão que você precisa estar sempre de estar calmo e emocionalmente equilibrado. Então, eu quero que você imagine o quão libertador seria se alguém que você confia, né, no seu cuidado, mostrasse que ele entende como que é difícil todos os dias ter as suas opiniões pessoais questionadas pelo simples fato de fazer psicologia. A gente pode, por exemplo, trazer isso para o contexto da nutrição mesmo, né? A Lohane pode falar para a gente. A gente vê muito coisas muito preconceituosas e, assim, nem beirando, mas sendo gordofobia mesmo, de quando as pessoas falam de nutricionistas acima do peso. As pessoas compreendem a nutrição como muitas vezes, né, compreendem a nutrição como uma profissão onde a pessoa que está tendo tem que estar tem que ter o corpo perfeito, por exemplo. Ele tem que estar ativo. Da mesma forma que aqui, pode passar o slide, que aqui nós da psicologia, a gente precisa sempre estar calmo e equilibrado.
E é claro que nesse contexto da psicologia, a gente está falando com alguém que passou pelo mesmo que a gente, então a identificação vai vir de forma mais rápida, né? É, mas é para se atentar a como esse exemplo mostra que é fundamental que o terapeuta ele compreenda esse lugar social ocupado pelo curso do paciente. Porque os estudantes de psicologia, por exemplo, eles vão chegar não só com demandas acadêmicas, mas com uma pressão simbólica, né, de serem referência no equilíbrio emocional para a sociedade. Então, quando a gente ignora esse contexto, a gente perde uma parte central do que é o sofrimento apresentado. Outro exemplo, por exemplo, é quando o estudante evita falar das suas próprias crises de ansiedade porque ele teme ser visto como incoerente, né? Tipo, como que eu vou cuidar da saúde mental de uma pessoa se a minha não tá boa? Então, essa exigência social de perfeição moral e emocional, ela vai atravessar a identidade desse paciente e vai, enfim, transparecer produzindo silêncio, produzindo vergonha, produzindo isolamento, sem reconhecer que essa pressão específica da profissão, esse sofrimento, se a gente não reconhece essa questão, a gente pode interpretar isso só como uma insegurança individual, quando na verdade é um conflito entre identidade pessoal e expectativa social, né? Então, reconhecer essas expectativas vai permitir o terapeuta a trabalhar a humanização desse sujeito. Ele é alguém que está além dessa formação, ele é alguém que sente, ele é alguém que erra, ele é alguém que adoece, e que não precisa ser perfeito para existir. Então, entrar no mundo do paciente é compreender esse sofrimento, que esse sofrimento não nasce só dentro dele, mas na relação dele com o mundo. E principalmente do que a sociedade espera dele, né? Pode passar. Agora, algo importantíssimo nessa questão, porque a gente vai sempre viver numa balança, né? A gente está falando sobre como essa ansiedade, sobre como todos esses sonhos vão transparecer em forma de ansiedade por conta dessa lógica, só que a gente não pode ignorar que são sonhos, né? Então, na clínica com universitários é fundamental reconhecer e legitimar os anseios desse paciente, porque não tem como a gente ignorar que muitos deles vão chegar movidos por esse desejo de ser alguém na vida, né? De conquistar uma estabilidade, de conquistar um reconhecimento, de conquistar um futuro melhor. E essas idealizações, elas fazem parte justamente da construção de identidade do projeto de vida desse paciente. Então, a gente não pode desqualificar ou descartar. Então, trazer o paciente de volta para ele mesmo não significa retirar esses sonhos, né? Ou desconstruir as metas, mas sim ajudar ele a perceber que existem formas saudáveis de alcançar essas metas. E o trabalho clínico não vai ser de apagar essa idealização, mas sim de transformar ela em algo possível e humano e sustentável, né? Então, nesse processo, o terapeuta ele pode auxiliar esse paciente a construir uma rotina mais equilibrada, que inclua estudo, descanso e vínculos sociais e atividades, né, que possam produzir prazer. A organização de tempo, por exemplo, deixa de ser só uma estratégia de produtividade e passa a ser uma ferramenta de cuidado mesmo. Pode passar. E aí, além disso, é importante que a gente reforce esses comportamentos que favoreçam esse bem-estar emocional e esse aprendizado com pausas regulares, né, com sono adequado, com alimentação, com atividade física, com momento de lazer, enfim, o que for melhor, né, para aquele contexto, para o contexto daquele paciente, porque a gente precisa tirar o estudo como uma prática que está associada exclusivamente ao sofrimento. Para que ele consiga relacionar essas sensações de competência, autonomia e autocuidado com o estudo. Então, ao mesmo tempo, é necessário garantir que esses novos comportamentos não eliminem outros reforçadores importantes da vida do paciente, né? A clínica, ela pode ajudar ele a reconhecer que esses vínculos, esses hobbies, o descanso, também são formas legítimas de valor e não inimigos do sucesso acadêmico, né? Então, cuidar da saúde mental do universitário é ensinar para ele que é possível desejar um futuro melhor sem precisar adoecer no presente. Construir caminhos onde os objetivos coexistam com a qualidade de vida e não sejam conquistados às custas dela, né? Pode passar, Lohane. E aí, concluindo, né, ao longo da nossa apresentação, a gente viu que o sofrimento universitário, ele não nasce só da universidade, mas de uma história marcada por comparação, idealização, cobrança, exigência, né, pelo desempenho constante. E antes mesmo de entrar no ensino superior, muitos já estavam aprendendo que eles precisavam ser produtivos, fortes e bem-sucedidos a qualquer custo. Então, a clínica com universitários, ela é um espaço de
não só um espaço de manejo de sintomas, mas de um lugar de reconstrução subjetiva, né? É onde esse sujeito ele pode se reconhecer para além do papel de estudante, ele pode resgatar os seus desejos, reconhecer os seus limites, e também onde ele aprende que fracassar, duvidar e cansar faz parte desse processo de se tornar adulto. Então, cuidar desses pacientes vai exigir a constância, uma escuta qualificada, o compromisso com a formação continuada, para que a gente consiga compreender esse contexto acadêmico, o mercado de trabalho e a expectativa social, né, que atravessa o curso daquele paciente. E entrar no mundo do paciente é condição fundamental para promover mudanças reais e sustentáveis. Então, mais do que retirar sonhos, a clínica ela vai ajudar a transformar essas idealizações em projetos possíveis, construindo caminhos mais saudáveis entre o que ele deseja ser e o que ele pode viver hoje. E o objetivo não é só formar profissionais competentes, mas sujeitos que possam existir com dignidade, né? Com saúde mental e com qualidade de vida. E é isso. Falar de universitários, então, é falar de uma geração que precisa aprender que não é só o desempenho que vai definir quem ela é, e a clínica, ela se coloca como um espaço de resistência, de cuidado e de humanização em um tempo que existe em transformar pessoas em resultados. Pode passar, tem só um agradecimento mesmo. E é isso. Quero muito ver, vocês estavam muito agitados, eu não sei nem se é sobre a palestra, mas quero muito saber o que vocês acharam, principalmente da formulação de casos, se vocês conseguiram identificar outra coisa que eu não trouxe durante a. Eu não estou conseguindo acessar o chat. Ah, achei. Aqui, ó, Manuel Roberto. Quem escolheu o curso para ele? Qual era a expectativa no início do curso? Qual a expectativa dele agora? O que mudou? Por que ele precisou mudar tanto a sua self? Ele não consegue fazer um ajustamento que o deixe confortável. É justamente isso. A gente precisa se atentar muito nisso. Tem muita gente que entra na universidade porque houve ali uma idealização dos pais, da família, enfim. Às vezes, inclusive, até uma idealização dele mesmo, né? Do que é um curso que ele quer fazer para, por exemplo, ter uma vida financeira melhor. E tudo isso é moldado na sociedade, com a gente. Então, é extremamente importante. É, Como manter-se regulado durante todo o processo de formação, diante das mudanças de expectativas, possíveis frustrações, cobranças internas e externas, necessidade de performar e necessidade de mostrar uma imagem. Isso foi uma pergunta, Manuel, ou foi uma participação? Ah, sim, então, ok. Como manter-se regulado durante todo o processo de formação, diante das mudanças de expectativas, de possíveis frustrações, cobranças internas e externas, necessidade de performar e necessidade de mostrar uma imagem. Então, como a gente falou, todas essas necessidades, todas essas questões, elas vão estar inteiramente ligadas ao que você vivenciou durante toda a sua vida, não só a sua vida, né, escolar, né, enfim, eu trouxe ali no início da palestra a questão do ensino médio, porque senão se eu fosse percorrer toda a vida, a gente ia demorar bastante, né? Mas enfim, eu acho que a primeira coisa que você pode fazer nesse sentido ou o que você pode fazer para o seu paciente, né, é justamente retirar ele dessa lógica, como se você tivesse, assim, ele está aqui no meio de tudo, você vai retirar esse paciente para ele conseguir olhar para lá. E aí a gente consegue identificar, a gente consegue pedir para ele refletir. Faz sentido para você, até hoje, o curso que você escolheu? Faz sentido para você que você deixa alguns gostos? Eu vou dar um exemplo. Inclusive, tinha até uma questão que eu queria falar também, que acabou que eu não coloquei no slide, mas vamos falar, por exemplo, da profissão do advogado. A pessoa, pensa numa pessoa que ela tem muitos gostos, que ela gosta de fazer muita coisa, só que a gente sabe que a
pessoas advogadas, elas passam uma imagem de seriedade, né? E muitas vezes esse adolescente entrando nessa faculdade de direito, ele vai ter que se desfazer de várias partes da sua personalidade que ele considera infantil. Porque as pessoas tendem mesmo, a sociedade tende a colocar esse adolescente como nesse caminho para a vida adulta. Agora você não pode mais gostar dessas coisas porque você precisa crescer, você precisa é, estar numa posição de imagem, sabe? Você precisa ter uma imagem. E é o que acontece quando a gente fala, por exemplo, da profissão do psicólogo e de ele não poder, ele não pode ter um diagnóstico de nada, ele não pode estar ansioso, porque ele é um psicólogo, sabe? É como se ele falhasse ali com aquela profissão. Então, vamos refletir se faz sentido para você que você deixe todos esses gostos, deixe todos esses hobbies para poder seguir essa profissão. Dependendo da resposta, enfim, vamos refletir se isso não tá te fazendo esquecer que você também é humano, sabe? Porque você teve toda uma vida. Você nasceu, você cresceu, você desenvolveu, você adquiriu esses hobbies, você adquiriu esses gostos, esses interesses, eles formaram a sua personalidade. Em algum aspecto da sua vida, esse interesse que você teve quando você era adolescente ajudou você a ser quem você é hoje. É, será que faz sentido mesmo que você deixe toda essa questão de lado por uma imagem, sabe? Eu acho que sim, é possível que a gente consiga balancear para aquele paciente que ele pode ser uma pessoa séria, porque ele, enfim, não é porque ele tem um gosto assim que não condiz, né, na cabeça dele com aquele curso que ele escolheu, que ele não é por conta disso que ele precisa deixar de lado, sabe? Vai existir um momento na sua vida em que você vai descansar do curso que você escolheu. E aí é nesse momento que você vai se reconectar com você mesmo. Então, essas cobranças, elas vêm de onde. É justamente o que você perguntou lá no início, sabe? Quem que escolheu esse curso para ele? Por que que ele escolheu esse curso? Essa cobrança vai vir daí também. Então, colocar o paciente em questionamento, ou você mesmo se questionar o tempo inteiro, se realmente vale você se deixar de lado para uma profissão, para uma coisa que você almeja muito, sabendo que quem te fez chegar até ali foi a pessoa que você criou a vida inteira, sabe? Muitas partes da sua vida, na adolescência, na infância, te moldaram para você ser o que você é hoje. Acho que é isso, sabe? Deixa eu ver. Eu como estudante, a terapia ajuda muito nos meus momentos de conflito, justamente, Pedro. Exatamente. Tuane, você manda muito bem na sua área, uma excelente reflexão. Muito obrigada. Achei o estudo de caso pertinente. Essas questões são coisas que praticamente todos os universitários sofrem, dado cada contexto específico. Saber como lidar com as questões ajuda muito a poder continuar no meio acadêmico. Exatamente. Outra questão que eu queria muito que vocês refletissem também, que acabou que eu não. Que conforme você vai estudando, né, o contexto daquele paciente, você vai entender isso, mas tem muito estudante que sai de cidade pequena para ir para a cidade grande. Eu, particularmente, eu tive essa vivência na minha vida. Então, eu saí de um interior muito pequeno para vir para a cidade grande para poder estudar. Então, aqui, a vivência que eu tive é totalmente diferente, porque eu estou longe da minha família, eu estou morando sozinha, enfim, todas essas questões. É totalmente diferente do meu colega do lado que mora com os pais e que, enfim. Não precisa lidar diretamente com essa construção de vida adulta tão duro quanto uma pessoa que veio estudar sozinha lida, sabe? Então isso é importantíssimo, porque essa pessoa ela tá deixando, ela tá fechando aquele ciclo, mas muito mais que fechar aquele ciclo, ela tá indo para longe de todo mundo que formou aquele ciclo lá atrás. E isso, nossa, isso influencia diariamente tudo que aquela pessoa vai fazer. Principalmente porque você deixou uma vida ali. E aí essa vida acaba que em algum momento parece que não faz mais sentido, porque você está adentrando outra coisa agora, né? Você está indo para a faculdade, você está tendo todas aquelas questões que você está se tornando um adulto agora, e acaba que você fica ligado só naquilo, porque porque a sua vida tá toda lá naquela cidadezinha, sabe? Tá tudo lá no outro estado que você tava. Então faz muito mais sentido que uma pessoa que teve essa vivência, ela fique muito mais tempo na faculdade, estudando muito mais tempo e vai se desconectando com ela mesma, sabe? Então é assim, quando a gente
estuda psicologia, e não só psicologia, né? Tipo, tudo que a gente estuda tem que ter o social. Então, estudantes de nutrição, estudantes de letras, né, que um dia vão dar aula em algum lugar, estudantes de pedagogia, médicos, principalmente, a gente precisa ter o social sempre ali, porque esse contexto vai falar muito sobre o que que aquela pessoa está te trazendo, o que que aquele estudante está te trazendo na sala de aula, por que que às vezes ele não consegue aprender, por que que ele não consegue entregar a tarefa de casa, não está conseguindo ler no mesmo tempo que os colegas, o que está acontecendo na casa, no contexto, o que aconteceu quando, enfim, ao decorrer daquela criança. Na nutrição, por que essa pessoa não consegue comer isso? Por que essa pessoa não consegue ter esse comportamento de se alimentar bem? Por que essa pessoa continua buscando um comportamento destrutivo alimentar? Quais são as condições daquela pessoa para que ela consiga se alimentar bem, sabe? Então, é tudo sobre social, sobre contexto mesmo. É, a, muito obrigada, Letícia. Thaís, eu acho que o pessoal deixa gravado. Muito obrigada também. Patrícia, um terapeuta que está estudando psicologia diz que não acredita que a formação em psicologia mudará os estudantes em psi, ou terá evolução na mudança de postura e vocabulário. Isso não seria contraditório, uma vez que estudantes de psicologia, que estudamos psicologia e acreditamos na mudança das pessoas? Eu não consegui entender muito bem. Mudará no sentido de comportamentos, opiniões e tudo mais? Porque se for isso, eu como formada hoje em dia, e durante a minha faculdade, eu prestei muita atenção em como que estudar psicologia me moldava, a gente entra tanto, a gente fica 5 anos, né, estudando, treinando também, porque eu gosto muito de falar que a habilidade, que a sensibilidade e a empatia, ela vem de berço, mas ela é muito treinada na faculdade também, para a gente ter esse olhar mais ampliado, né? E eu percebi o quanto me moldou como estudante, sabe? Como me moldou, por exemplo, ser um pouco mais compreensiva com tudo que acontecia ao meu redor. Então, quem dirá as opiniões que eu moldei, sabe? Que eu entrei na faculdade com uma opinião e tive outra. E aí, essa mudança de comportamento, ela vem justamente nisso, sabe? Não tem como você ficar 5 anos estudando uma coisa, lendo vários artigos, lendo várias teorias, se nos estágios mesmo, sabe? Você experienciando várias vivências, né, diferentes, não tem como você sair dali a não ser transformado, sabe? Isso de fato transforma bastante. Essa questão pode resultar em um bom projeto de mestrado, necessidade de apoio para que o estudante consiga concluir o curso, mantendo-se o mais congruente possível. Justamente, é um trabalho que a startup proporciona também para a gente, né? O meu coletivo Ânfora, a gente também busca justamente por isso. É sobre o que eu falo, tipo, de não só como profissional ali dentro do consultório, mas como uma pessoa que teve acesso, sabe, teve condições de estudar, teve acesso à informação suficiente, depois da sua formação ou durante ela, você trazer um retorno para aquela sociedade, sabe? O ânfora, ele foi criado a partir da vivência de duas pessoas da psicologia que experienciaram isso que eu falei para vocês, de sair de uma cidade e ir para outra sem a família, sem amigos e, tipo, meio que reconstruir a sua vida muito cedo, com 16, 17 anos. A gente percebeu o quanto essa sobrecarga estava presente, o quanto essa cobrança estava presente, e um dia a gente decidiu, a gente vai criar um coletivo que possa ajudar esses estudantes de alguma forma, nem que seja patrocinando eventos, né, para que esse evento ele consiga alcançar um público maior, dando um valor acessível para a terapia para esse paciente universitário, para que ele consiga conciliar estudos e terapia, dando esse resultado, sabe? A gente tem um papel muito importante na sociedade e eu acho que reconhecer esse acesso à informação que a gente teve, reconhecer esse privilégio do estudo na nossa vida, é, é uma forma de trazer, e buscar uma forma de trazer, sabe, para a sociedade um retorno é muito importante. E é isso, acho que meu tempo acabou. Obrigada, Tuane. O pessoal adorou sua palestra aí, como sempre. Você é maravilhosa. Muito Obrigada, gente. obrigada. Obrigada a todos também, né, que ficaram com a gente aqui até o final. O pessoal continua elogiando aí. É, algumas dúvidas, gente, que vocês tiveram em questão à gravação. Vocês pediram
a gravação, né? Quem é VIP, quem fez a inscrição VIP, tem direito a todas as gravações, tá? Vocês vão receber todas as gravações e todos os slides também, de todas as palestras. E sobre o certificado, alguém perguntou se teria como receber um certificado único ao invés de receber um certificado por palestra. Nós temos o certificado unificado, tá? Quem é VIP não precisa pagar por esse certificado unificado, basta solicitar pelo WhatsApp do suporte. E quem é social tem que pagar a taxa de R$ 10 por esse certificado unificado. Também é só solicitar lá no WhatsApp do suporte, vocês podem solicitar até segunda-feira, tá bom? E a próxima palestra vai ser 1h30. 1h30, depois a outra 3 horas e encerramos. E é isso. Mais uma vez, muito obrigada, Tuane. Se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, nós vamos encerrar, tá? E retornamos às 1h30. Ah, isso aí, o pessoal botou aí no chat. Nós vamos disponibilizar também no YouTube mais para frente, mas nós não temos data para disponibilizar ainda, tá?